Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. E nesse vídeo, a gente vai trazer para vocês como foi o nosso desempenho na rodada de número 1, falar para vocês rapidamente como é que acontece a valorização na rodada de número 2. E isso, a rodada de número 2 é diferente de qualquer outra do Cartola. E 3, fazer aquilo que vocês gostam, que é montar o nosso esboço para a rodada de número 2. Mas antes disso tudo, eu te peço, se inscreva se você não é inscrito no nosso canal, deixe seu like e também seu comentário falando para a gente aqui como foi que você se saiu na rodada de número 1. Isso é muito importante para a gente. Então vamos lá, sem mais demora, falar sobre a rodada de número 2. Chegando aqui na tela principal do aplicativo do Cartola, vocês já podem verificar aqui o nosso desempenho, 93,05. Não mitamos, mas fizemos uma pontuação muito boa para a rodada, mantivemos ali a nossa regularidade, a nossa tão famosa regularidade, e valorizamos, isso que é o principal, isso que é o mais importante, valorizamos cerca de 121,82 cartoletas. E isso, pessoal, vai nos dar um conforto muito grande para a gente estar escalando para essa rodada e para as demais rodadas do Cartola aí. Então vamos lá agora rapidamente falar como é que acontece a valorização nessa segunda rodada, que é bem diferente de todas as outras rodadas do Cartola. Veja bem, pessoal, para você escalar o seu time para essa segunda rodada, você precisa obedecer alguns critérios. Apostar em jogadores que valorizaram. 2, apostar naqueles jogadores que têm um potencial para continuar valorizando, ou seja, aquele confronto que ele tem na rodada. E 3, se a gente não tiver cartoletas, completar o nosso time com aqueles jogadores que não estão valorizados, mas que custam baratinhos. Então, sem mais demora, vamos lá para a nossa escalação. Chegando aqui na tela de escalação, qual vai ser a nossa estratégia para essa segunda rodada? Essa rodada, pessoal, vai ser a rodada da escolha. Como assim, Rubinho? A gente vai ter que escolher se a gente vai com um jogador ou outro. Por que isso? Veja bem o exemplo aqui. No ataque, a gente tem o Caleri e o Hulk, os dois jogadores que mais valorizaram no ataque nessa rodada. O Caleri fez 13,83 de valorização, o Hulk 7,05, ou seja, tudo que eles fizerem nessa rodada, eles vão valorizar novamente. Porém, o Caleri e o Hulk somado vão dar quase 50 cartoletas, o que é demais para a gente estar escalando o resto do nosso time. Então, a gente vai ter que escolher entre o Caleri e o Hulk. Os dois têm jogos fora de casa. Porém, o Hulk pega o Atlético Paranaense e o Caleri pega o Flamengo, um clássico, um jogo mais difícil. Por esse segundo critério, a gente vai estar aqui optando pelo Hulk em detrimento do Caleri. Temos outras boas opções de atacantes para essa rodada. Temos sim, partindo do ponto de valorização, a gente tem aqui o Igor Paixão, que valorizou 5,57, precisa de muito pouco para continuar valorizando, só que o confronto dele é contra o Santos, fora de casa, um confronto mais encardido. Outro aqui, Morato, do Avaí, valorizou 4,63, mas tem um confronto muito difícil fora de casa contra o Corinthians. Outra aqui, excelente opção para a rodada, é o Speed Mendonça, 4,16, o Ceará que enfrenta o Botafogo em casa, o Ceará que vem de duas partidas muito boas, ganhando ambas, tem tudo para estar fazendo uma boa apresentação contra o Botafogo em casa. Outro atacante que a gente pode cercar aqui, Bruno Henrique, jogando contra o São Paulo em casa, o Bruno Henrique que tem um volume de jogo muito bom, pode estar se saindo muito bem. Além deles, a gente pode ainda citar, vejam vocês, o Everaldo jogando em casa contra a equipe do Juventude, o Juventude que quando sai para jogar sempre costuma tomar gol, então Everaldo valorizado é uma excelente opção para a rodada. E ainda, pessoal, custa bem barato aqui, 6,54. A gente ainda pode destacar jogadores que desvalorizaram, mas tem um grande potencial de pontuação nessa rodada, que são eles: o Pedrinho, companheiro de ataque aí do Everaldo, o Roger Guedes, que deve ser um dos atacantes mais escalado, apesar de ter feito 5,50, ele desvalorizou 1,12, o Roger Guedes é uma das melhores opções para a rodada, e para finalizar, ele aqui, o Gabriel, o Gabigol, jogando em casa, apesar de ter desvalorizado 6,33, todo mundo sabe que o Gabigol pode estar ali surpreendendo e fazendo 2 ou 3 gols numa partida. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com ele, Gabigol, fazendo essa aposta no Gabigol. E ele aqui, o Roger Guedes, fechando aí o nosso ataque juntamente com o Hulk. Então, nosso ataque vai com Gabriel Gabigol, Roger Guedes, o Hulk. Um ataque que, apesar de estar com 2 jogadores desvalorizados, tem um grande potencial para a rodada. Vamos agora aqui rapidamente para o nosso meio de campo. E chegando aqui no nosso meio de campo, a gente também vai ter que fazer escolhas para estar escalando o nosso time. Entre elas,
essa a gente vai com Andrei, que valorizou muito, 8,07, mas o Andrei já custa 14 cartoletas e tem um jogo fora de casa contra o Santos. E aqui a dupla do Corinthians, Gustavo Mantuan, que custa 8,98 e ele, o William, que custa 20,54. Sabendo que, se a gente escolher o Gustavo Mantuan, a gente vai ter cartoletas sobrando. Se a gente escolher o William, que custa 20,54 cartoletas, a gente vai ter um time mais restritivo do meio para trás. Outras boas opções de meias para essa rodada, a gente tem o Chay, que valorizou muito, 4,62 e custa 12,62. Vejam vocês como jogadores valorizados estão custando caro. João Gomes, jogo bom para ele, para desarme, custa 9,31 e valorizou muito também, 3,31, uma das melhores opções para a rodada. Além dele, pessoal, a gente tem aqui a Lê, 8,85, pontuou 7,40 na rodada anterior e valorizou 2,85. Pode estar sim valorizando de novo e tem um jogo bem confortável em casa contra a equipe do Juventude. Além deles, outras opções boas de meio de campo, a gente tem aqui o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa cercando alguém do Palmeiras ali do meio para frente. Edenilson jogando em casa, mas o Edenilson custa 12,88, muito caro para essa rodada. E para finalizar, a gente ainda pode destacar alguns meias bons que não estão valorizados, mas que têm um grande potencial para a rodada. São eles: Juninho, meia mais aguda aí do América Mineiro; Lima, meia do Ceará, jogando em casa contra o Botafogo, você cercando o Ceará ali pelo meio, pode estar se saindo muito bem. Iorra, uma das melhores peças para a rodada, que entrou ali no segundo tempo contra o Juventude, pontuou 3 ainda. Arrascaeta, apesar do Arrascaeta custar 16,12 cartoletas, você vai ter que fazer aquela opção entre o William e o Arrascaeta, porque os dois no seu time vai ficar muito caro. E ele aqui, o Rafael Veiga, que custa 18,03 cartoletas, muito caro também. Então, como eu falei para vocês, essa rodada vai ser aquela rodada de escolha e a gente precisa ser bem cirúrgico para a gente estar acertando naquelas peças que a gente vai escolher. Para o nosso time, fechando o nosso meio, a gente vai com Johan. A gente acha que o Johan tem um potencial muito grande para essa rodada. Gustavo Scarpa, a gente quer cercar alguém do Palmeiras do meio para frente. E para finalizar, a gente vai fechar aqui com o jogo mais favorável da rodada, que é com ele aqui, com o William. Fechando o nosso meio de campo com Gustavo Scarpa, o William e Johan. Vamos agora aqui rapidamente para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, quais são as melhores opções para valorização para essa segunda rodada? Egídio, que tudo que ele fizer, ele vai valorizar, valorizou aqui 8,40. Lucas Piton, que tem um jogo bem favorável em casa aqui contra a equipe do Avaí, valorizou 4,90, tudo que fizer também pode estar valorizando. Bruno Pacheco, que apesar de ter perdido o SG, ele fez 7,60 no jogo contra o Palmeiras, valorizou 2,64, tem um jogo em casa bom para ele. A gente ainda pode destacar o Calegari e aqui o Mateuzinho também, que perdeu SG e pontuou ainda 4,40, fez 4 desarmes aí, excelentes opções para essa rodada. Fora eles, a gente ainda pode destacar o Madison jogando em casa pode estar saindo muito bem. Piquerez, que vai fazer sua estreia aí no Brasileiro. Luan Cândido, que não jogou, vejam bem vocês, excelente jogo pro Luan Cândido, jogando em casa contra o Atlético Goianiense, um jogo que ele pode estar se saindo muito bem. O Luan Cândido, que vem aí de um retrospecto muito bom no Campeonato Paulista. E para finalizar, a gente pode estar destacando aqui 2 laterais bem baratinhos e que pode estar se saindo muito bem. O João Pedro do Corinthians, que custa apenas 2,11 cartoletas, e ele aqui, o João Paulo do América Mineiro, que tem um jogo em casa aí que ele pode estar se saindo muito bem e custa apenas 2,84. Tudo que fizer aí vai estar valorizando. Se mantiver esse jeitão, vão estar explodindo de cartoletas na rodada. Para o nosso time, compondo aí as nossas laterais, a gente vai fechar com Mateuzinho do Flamengo, fazendo essa conexão aí com o Gabigol, e ele aqui, o Bruno Pacheco, fazendo essa aposta aí. A gente tem que ter alguém do Ceará nesse jogo, vai cercar aqui com o Bruno Pacheco, que está apoiando muito. Vamos rapidamente aqui para os nossos zagueiros. Chegando aqui na nossa zaga, zagueiros principais para estarem valorizando. Diego, que valorizou 4,65, tudo que fizer vai valorizar, mas tem um jogo difícil contra o Flamengo. Júnior Alonso, 3,40, tem um jogo também difícil fora de casa, né? Um jogo que a gente acredita que tenha gols para ambos os lados. A segurança de David Braz, o Fluminense que tem uma zaga boa, jogando ali com 3 zagueiros. Fora eles, a gente tem o Léo Ortiz fazendo sua estreia em casa contra o Atlético Goianiense e o Natan, zagueiros do Bragantino para essa rodada, muito bons. E para finalizar aqui, zagueiros do Corinthians, o João Vitor e o Raul Gustavo são excelentes opções para a rodada. Para o nosso time, rapidamente aqui a gente vai ficar com o João Vitor, apesar de estar desvalorizado, a gente acredita que ele tem um potencial grande para a rodada. E o outro zagueiro aqui vai ser o Natan, que custa apenas 5 cartoletas,
vai fazer sua estreia no campeonato e se mantiver esse SG, vai pontuar bastante e pode estar valorizando. Rapidamente, vamos agora para o nosso goleiro. Chegando aqui nos goleiros, as melhores opções para valorizar é o Walter, que valorizou 3,88, e o João Paulo, que valorizou 2,85. Porém, custam 12,88 e 15,85, muito caros para a rodada. Além deles, a gente tem o Alex Muralha, mas tem um jogo difícil fora de casa, pode estar desvalorizando. E aí a gente chega nos goleiros que estão desvalorizados, mas que são bons para a rodada. A exemplo do Everson, jogo bom para ele. Tadeu, jogando em casa contra o Palmeiras, pode estar fazendo boas defesas. Cleiton, jogando em casa, pode estar ali segurando aquele USG. João Ricardo, goleiro do Ceará, muito bom para a rodada, mas como a gente está com o Bruno Pacheco, a gente não vai dobrar o Ceará. Cássio, jogando em casa contra a equipe do Avaí, pode estar se saindo muito bem. E ele aqui, o Jailson, que custa 4,62 cartoletas, e a gente vai ficar com ele. Vamos agora para o nosso técnico. Chegando aqui nos técnicos, para a gente finalizar o nosso time, a melhor opção para a rodada, pensando em valorização, é o Gustavo Morigno. Porém, custa 8,49. A outra segunda melhor opção para a rodada, Rogério Ceni, mas tem um jogo difícil fora de casa, o Rogério Ceni que valorizou 3,23. Outras boas opções de técnico para essa rodada, a gente pode estar destacando aqui Vitor Pereira, técnico do Corinthians, que valorizou 1,45 e custa 9,45 cartoletas, um pouco caro para técnico. E a opção que a gente vai ficar aqui, Wagner Mancini, fazendo sua estreia no Brasileirão contra o Juventude em casa, pode estar se saindo muito bem. O América, que fez uma partidaça ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Fechamos então o nosso time, e o nosso time vai com Jailson no gol, Mateuzinho e Bruno Pacheco nas laterais, João Vitor e Natan, nossos zagueiros, Johan, Gustavo Scarpa e William, nosso meio de campo, e o nosso ataque formado por Hulk de capitão, Gabriel, o Gabigol e Roger Guedes, fechando aí o nosso ataque. Técnico comandando todo mundo, Wagner Mancini. Esse nosso time custou 119,44 cartoletas. Vejam vocês a importância de estarem ganhando cartoletas nesse início. É um time já que está caro para a segunda rodada, porque os jogadores bons já começam a explodir, já começam a valorizar e custar muito caro. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso esboço para a rodada de número 2. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente no nosso Instagram, @cartolasemdemora, que é lá que a gente posta o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Se você preferir, siga a gente também no nosso grupo de Telegram gratuito. O link está na descrição desse vídeo. E te peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário para a gente estar aqui trazendo vídeos como esse, sempre muito bons, de forma gratuita. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vem comigo e vem imitar.